Muito bem, boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite. Muito bem. Quero dizer da alegria de estar aqui nesse importante encontro, seminário realizado pela SESI, e da segunda alegria de estar aqui em Salvador, né, Guilherme? Para a gente ficar nas peleias lá. Então, poder vir aqui ouvir a militância, os bravos combatentes aqui da Bahia, é sempre importante. Eu quero iniciar minha fala dedicando e cumprimentando as mulheres do MST, que neste momento está ocupando o INCRA aqui da Bahia, mais de 1000 companheiras, na qual uma salva de palmas. A essas valorosas companheiras que entraram no dia 8 no INCRA e resolveram ficar por lá uns dias mais para ver o que faz com aquele latifúndio chamado INCRA, em função da nossa pauta de reivindicação. Mas dizer que é uma alegria dividir uma mesa como esta, de combatentes, companheiros que estão no fronte da luta, e ficava me perguntando por onde eu começo aqui a minha fala, porque de fato, para acrescentar no debate, tendo em vista que todos os dirigentes que estão aqui nessa plenária aqui hoje, imagino que têm uma opinião a dar sobre esse momento da conjuntura, ou, ao mesmo tempo, já tem feito isso ao longo dos últimos dias. Mas vou tentar trazer aqui um pouco da avaliação que o MST, juntamente com outras organizações do campo popular, tem visto sobre este momento que nós estamos vivendo agora, mas, acima de tudo, quais são os desafios que nos dá unidade e que nos permite avançar do ponto de vista de enfrentar os golpistas e não deixar a retirada de direito dos nossos trabalhadores do campo e da cidade. Tem feito um esforço ao falar desse sistema da conjuntura, sempre tentar dividir em dois blocos. O bloco do lado deles, dos golpistas, e o nosso bloco da resistência. E nós tentar identificar onde é que estão as contradições que nos permite dar alguns passos um pouco mais seguro numa perspectiva de luta de classe. Um pouco esse esforço que tentarei fazer em manchetes aqui nos meus 13 minutos que ainda tem pela frente. E agora a gente tem que ter muito cuidado para fazer as falas, né, Guilherme? Que é tudo filmado. Já está ao vivo. Então, conforme a quantidade de besteira que a gente fala aqui, vai para o mundo, em minutos ou segundos. Então tem que ter muito cuidado aqui no que a gente fala. Mas primeiro dizer que o outro lado, na nossa avaliação e sem querer ser otimista, eles passam por muitos problemas, para nós não achar que é só do nosso lado que tem dificuldade. O bloco golpista foi configurado em 4 frentes de trabalho. Frente de Curitiba, que nós chamamos a famosa Lava Jato, que talvez é o que tem de melhor de inteligência do lado deles, aonde está essa famosa pequena burguesia raivosa, mas muito bem organizada, estudada, preparada para fazer o enfrentamento com o apoio da Globo e dos Estados Unidos. Do outro lado, eles têm a frente, que é do grande capital, que é quem tem de fato interesse nesse golpe, como as reformas da Previdência trabalhista, que a sua figura representativa é o Meirelles à frente do golpismo, ou seja, é eles que monitora que pé está a reforma e o que tem que avançar. A terceira grande frente deles é os grandes partidos de direita, que já começa a ter problemas, inclusive, porque precisa manter o controle desse governo golpista, mas também pensar em 2018. E, por fim, são os amarelinhos raivosos que gostam de convocar as mobilizações na Paulista, meio envergonhado nessa conjuntura, mas ao mesmo tempo é quem continua destilando ódio contra nós e contra os avanços sociais que nós tivemos nesse período. Na avaliação do MST, esse grupo de lá está com 3 problemas que eu acho que é o que vai nos permitir avançar na luta. Problema número 1 é o pacote econômico deles. É impossível esse pacote econômico não criar uma contradição no seio da classe trabalhadora. Tanto pelos ajustes que serão feitos na máquina do Estado, tanto pela não geração de emprego, ou melhor, o desemprego que vai provocar, e como as reformas. Talvez essa vontade deles de tentar fazer tudo numa rapidez muito grande, vai nos criar uma margem de conseguir mobilizar a classe trabalhadora agora no dia 15, em função da reforma da Previdência. Então eles vão ter muito problema de administrar esse pacote neoliberal de ajuste que está na economia. Então essa talvez seja uma boa contradição que nos permite dialogar com a classe trabalhadora contra esse setor. Segunda grande contradição que eles vão ter problema é com a Lava Jato. A Lava Jato tem problema que atinge
gente do nosso campo político, mas atinge muito mais do lado deles. E agora, nessa reta final, é como nós vamos ver como é que nós vamos se virar. Nós podemos começar o mês de abril sem ter um governo Temer, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. E isso, óbvio, que vai ser um problema, porque eles vão vir com a outra pauta de uma eleição indireta. Nós vamos ter que mudar, não vai ser fora Temer, vai ser direta já, mas isso vai nos permitir fazer uma boa confusão no próximo período. E por último, que eu acho que também é uma contradição importante, que vai permitir nós avançar do ponto de vista das lutas, do ponto de vista dos enfrentamentos, junto a setores da classe trabalhadora, é as eleições de 18. Eles vão ter problema do lado deles de manter a coesão como está se fazendo agora. Vai ter divisão entre os 3 grandes candidatos deles que já estão na briga. Alckmin, o próprio Bolsonaro e a figura do Aécio. Sem contar, cá entre nós, a figura da Marina Silva, que vai, obviamente, puxar setores do lado deles para poder fazer o enfrentamento. Esses vários elementos não serão fáceis de ser administrados pelo próximo período. E isso vai fazer com que o nosso campo poderá dar um salto de qualidade e enfrentar essa turma. Por isso que eu acho que nada está perdido. Como diz um companheiro nosso do MST, quando a dialética não nos ajuda, a fé nos ajuda. Então, numa das duas coisas, nós vamos ter que se apegar para nós fazer esses enfrentamentos. Do nosso lado, é muito difícil fazer em manchetes, porque o tempo é curto, então estou sendo o mais rápido possível, vocês desculpem a síntese, muito rápido. Do nosso lado, vamos chamar do bloco da resistência. Falar em resistência é bom, né? Então, o bloco da resistência. Do nosso lado, eu acho que nós conseguimos reunir as melhores forças da classe trabalhadora para fazer a luta no último período. Quero lembrar pelo menos 3 que cumpriram um papel importante, ou 4. Primeiro, a organização das duas frentes. Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. Graças à unidade dessas duas frentes, nós conseguimos fazer muita coisa nesse último ano. Muito enfrentamento importante, pagamos preço caro, tomamos porrada da polícia, mas acho que isso foi importante do nosso lado. E o melhor, continuamos com o nível de unidade importante. A mobilização do dia 15 agora talvez seja a expressão dessa unidade política que reuniu todas as forças em torno do dia 15 de luta. Segundo aspecto que eu acho importante foi a unidade das bandeiras de luta, que não foram fáceis de ser construídas. O Fora Temer e o Não Vai Ter Golpe. E isso foi uma conquista. Não foi naturalmente que surgiu essas duas bandeiras. Foi fruto de muito debate. E é tão verdade isso que nós não conseguimos até agora ter uma terceira que nos permitisse ter o mesmo nível de unidade política que tivemos até agora. Terceiro aspecto que eu acho importante é que a esquerda, nesse momento de enfrentamento ao golpe, se ampliou. Nós saímos daquela fase dos petistas, claro, dos movimentos próximos à CUT, PCdoB, o PSOL, e hoje quem fez o enfrentamento contra o golpista é um setor muito amplo. A melhor expressão disso, na minha opinião, foi o carnaval desse ano, a mobilização nacional que aconteceu do Fora Temer, que quem estava gritando ali não era possivelmente filiado a nenhum partido, nenhum sindicato, e quiçá era sem terra ou sem teto, era povo maravilhoso que estava lá Fora Temer, e eu acho que isso foi uma conquista. E por fim, de acúmulo da nossa experiência, foi a possibilidade de nós, não só ao longo desses últimos anos, só fazer a luta do Fora Temer Não Vai Ter Golpe. Nós conseguimos trazer outros temas importantes, como a questão do debate da questão racial, a mobilização agora, trazer a pauta das questões feministas que vieram para a luta com muita força, a defesa importantíssima de todos os povos indígenas, a questão LGBT veio para a pauta, as questões das especificidades que nos envolvem. Acho que isso foi um ganho para a esquerda que nós não pudemos abrir mão. Ou seja, não foi só Fora Temer. Tinha o Temer, mas tinha um conjunto de outros assuntos que foram muito importantes. Porém, no entretanto, nós temos uns probleminha para resolver do nosso lado, que é as famosas contradiçãozinhas para nós resolver. Chamaria a atenção de 3 nossas também, que são graves, que nós precisamos resolver. Ponto 1. Os trabalhadores não vieram para a luta até agora. Eles estão lá em casa, não foi para o outro lado, mas não veio. Veio os militantes, veio os setores mais organizados da nossa classe. Eu chamo a atenção isso, sem querer falar mal dos primos, vou falar de casa, que o MST tem nas suas fileiras 1 milhão de trabalhadores. Cadê esse povo? Mas se nós for para a CUT, para a CONTAG, se nós for para a base dos outros movimentos, vieram parcelas muito pequenas.
E não veio por vários motivos que cada um de vocês deve ter sua análise. O grande desafio nosso é trazer esse povo para a rua. Caso contrário, vamos ser atropelados por todas as reformas que virão. Por que tem que vir um povo para a rua? Pelo único motivo. Porque é só o povo organizado na greve que dá prejuízo ao capital. É só eles mobilizados parando que para a circulação e para a produção da mercadoria. Se eles não virem, vamos ser lindas mobilizações, muitas delas radical, mas que não vai conseguir alterar com relação de força. Então esse é o primeiro desafio e contradição do nosso lado. Segunda contradição e desafio, nós precisamos construir um programa mínimo, ou plataforma mínima, ou uma bandeira mínima, dizendo para os trabalhadores o que nós somos a favor. Eu brinco por aí, o que nós gosta de falar que nós somos contra, bacana, mas o que nós defendemos para o Brasil e para os trabalhadores? E isso não pode ser bandeira somente dos partidos ou de um programa eleitoral, tem que ser antes disso. Nós temos que defender uma plataforma urgente para unificar os trabalhadores do nosso lado sobre o que nós defendemos. E por último, das nossas humildes e pequenas contradições que nós precisamos dar um salto de qualidade, é na capacidade de mobilização nesses próximos 30, 40 dias. Ou seja, o que nós vamos fazer além dos atos que está sendo convocado por dia 15, é greve, qual é a tarefa dos camponeses, quais as tarefas dos companheiros que estão na cidade. Eu acho que esses desafios são urgentes, que nós não podemos perder de vista. Como o meu tempo já se foi, quero dizer rapidamente que a agenda golpista vem com muita força também para o campo, que é a nossa área de atuação. Eles têm 5 grandes plataformas para nos enfrentar. 1, aprovar um processo de estrangeirização, ou seja, venda das terras para o capital internacional. 40 milhões de hectares está sendo disputado por eles e as terras de fronteira. 2, a reforma da Previdência. Vai ser uma tragédia no campo, não precisa nem entrar nos detalhes. 3, a liberação por completo de todos os agrotóxicos e os transgênicos que vão ser liberados ainda mais no campo. 4, o processo de titularização e privatização dos assentamentos existentes. Uma bandeira extremamente complicada que vai atingir em cheio. E por último, o fim de todas as políticas públicas que nós alcançamos no último período. Termino, compas, dizendo o que eu falei hoje para as nossas mulheres do MST. Acho que esse ano vai ser muito rico para a nossa classe trabalhadora se nós dar conta das tarefas que estão colocadas do ponto de vista da luta. Eu brincava que quem quiser querer casar esse ano, que casa, mas não vai dar tempo para a lua de mel, porque vai ser muitas lutas. Muito obrigado e bom debate para todos nós.